Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa terceira semana da disciplina de Sistemas de Informação Geográfica, ok? Então espero aí que todos estejam bem para que nós possamos aí trabalhar em mais uma semana relacionada aí à disciplina de SIG. Pessoal, então nessa semana aí nós iremos bater um papo sobre o mapeamento em níveis, a execução de consultas, o desenho e edição de mapas e posteriormente aí as referências. Tudo bem? Vamos ajustar a nossa tela aqui. Bom, então conforme nós já estamos conversando há algum tempo, então o SIG nada mais é do que um sistema que possui entrada, realiza edição e análise, posteriormente também visualização e saída de dados espaciais, ok? Então, por exemplo, por meio desse sistema, é possível com que nós realizamos aí o mapeamento de onde os elementos estão. Então, nós conseguimos aí mostrar a localização dos mais diversos recursos e quais as relações entre eles. Bom, digo para vocês que normalmente as principais fontes de dados para fazer esse mapeamento são a partir aí de sensoriamento remoto, então sensores orbitais, posteriormente é o sistema de posicionamento global e o geoprocessamento. Então, tudo isso daqui nós extraímos dados por meio desses três termos aqui para que nós possamos aí levantar as fontes para os possíveis mapeamentos, ok? Então vamos ajustar aqui. Agora se falando, então o sistema, pessoal, ele pode incluir dados, por exemplo, aí sobre pessoas como população, renda ou nível educacional. Pode ainda também incluir informações sobre a paisagem, como, por exemplo, a localização de córregos, de rios, de matas, diferentes tipos de vegetações e de solo, por exemplo. Então aí utilizando um sistema de informação geográfica, com um único mapa, é possível aí que nós conseguimos incluir diversas informações dentro de um mapa. Por exemplo, aí sobre as indústrias, fazendas e até mesmo relacionadas às cidades inteiras. Então, por exemplo, integrando diversos tipos de dados, como de locais sensíveis à poluição, zonas úmidas e rios. Então, esse mapa aí, onde nós concentramos todas essas informações, ele ajudaria, por exemplo, a determinar onde o abastecimento de água poderia estar em maior risco. Então, ou seja, esse mapa possibilita realizar um maior controle, principalmente aí dos pontos de caos, então dos possíveis pontos que podem estar com algum tipo de problema relacionado à questão. Então, o mapeamento, nós conseguimos colocar diversas informações concentradas e daí nós realizamos aí um monitoramento daquela região, daquela cidade ou daquela situação. Tudo bem? Então, por exemplo, os mapas eles disponibilizam as informações por região, por área, podendo também ser classificados de acordo com a necessidade do usuário. Então, nós realizamos classificações de acordo aí com as necessidades que aquela região precisa, aquela localidade e aquela situação em si. Então, por exemplo, aí as saídas em mapas analógicos, elas consistem aí na impressão dos mapas geradas pelo sistema de informação geográfica em diferentes formatos, ok? Então, como eu disse, de acordo com a necessidade do usuário. Então, nós temos aí mapas em diversas escalas, determinadas camadas ou todas as camadas sobrepostas. Então, nós conseguimos também realizar diferentes formatos de mapas de forma a atender aquelas necessidades. Então, olha aqui, tem alguns desenhos, algumas imagens superiores, mostrando aí, então podemos trabalhar também com mapas, com gráficos, com relatórios. Então, tudo isso aí para poder tentar solucionar diversos problemas associados a diversas ocasiões. Então, outra forma também bem utilizada é a visualização dos mapas via browser na internet, por exemplo. Então, isso vai possibilitar ao usuário uma maior interação com as informações geográficas. Então, hoje, a internet basicamente já é disponível para uma grande quantidade da população. Então, com isso, nós podemos ter uma maior interação aí com as informações geográficas e também aí com esses mapas, por exemplo,
analógico ou então mapas digitais. Tudo bem? Pessoal, agora falando aí em execução de consultas, então as consultas aí no sistema de informação geográfica, elas podem ser efetuadas, por exemplo, por identificação de uma feição específica, então através de detalhes específicos, ou através da identificação aí da feição baseada numa condição, ok? Então, geralmente as consultas aí nós realizamos através de relatórios. O primeiro tipo de consulta, por exemplo, disponível em um SIG, pode ser realizado aí de acordo com uma feição. É um item do mapa, uma feição específica. Então, por exemplo, uma consulta sobre todos os municípios que estão ao redor aí do município de Machado. Então, por exemplo, aí, ponto selecionado, nós podemos utilizar. E a segunda forma de execução de consultas é a seleção baseada em uma ou mais condições específicas. Por exemplo, geográfica, tabular, dentre outras. Então, como exemplo aí, nós poderíamos consultar, considerando aí os municípios do estado de Minas Gerais, por exemplo, com uma população superior a 200 mil habitantes. Então, nós temos aí diversas cidades no estado de Minas Gerais e com uma população superior a 200 mil habitantes. Então, nós poderíamos aí realizar uma consulta por meio de relatórios. Agora, falando aí em desenho e edição de mapas, então nós temos aí basicamente três níveis, vamos dizer assim, 3 degraus aí em relação a esse desenho e edição de mapas. O primeiro deles que são esses tipos de softwares destinados a desenho, então a representação gráfica, que são os CADs. Então, Computer Aided Design ou desenho auxiliado por computador. Então, vocês aí têm um bom conhecimento em relação a esses tipos de softwares, que são softwares aí de representação gráfica. Então, são softwares destinados a realizar desenhos, podendo ser aí por camadas. Então, por exemplo, camada de desenho, cores e estilos, que usam a geometria vetorial. Desculpa aqui na fala. Então, por exemplo, aí, o AutoCAD ele é mais conhecido, porém também nós temos outros programas similares. Então, alguns aí, por exemplo, de plataforma livre. Então, nós temos o IntelliCAD, o QCAD, o BricsCAD, o DataCAD e o Vetor. Então, os CADs, por exemplo, aí, então esse desenho auxiliado por computador, são softwares destinados a realizar a representação gráfica, o desenho, ok? Em segunda instância aí, nós temos o SIGs, Sistema de Informação Geográficas, ou GIS, Geographic Information Systems, que são sistemas, conforme nós já comentamos aí, ou softwares, que possibilita também a análise, manipulação e geração aí de dados georreferenciados. Tudo bem? E daí nós temos o Desktop Mapping ou Computer Mapping, que são softwares para manipulação de mapas vetoriais e dados alfanuméricos que ficam aí em um meio termo entre o CAD e o SIG. Então, por exemplo, nós temos aí o Mapping Info e o Mapping Windows. Ok? Então, nessa ocasião nós temos 3 formas aí para poder trabalhar com todo esse conjunto. E daí vale ressaltar que esses softwares eles oferecem mecanismos para combinar as várias transformações, por exemplo, através de algoritmos de manipulação e análise, para consultar, recuperar e visualizar o conteúdo da base de dados e gerar mapas. Então, todas essas ferramentas, todo esse contexto que nós estamos comentando aí na aula de hoje, basicamente é para poder concentrar todas essas informações de acordo com a disponibilização de ferramentas para que nós possamos gerar mapas. Então, os mapas nós conseguimos concentrar uma quantidade aí podendo ser maior, menor ou pequena, mas nós conseguimos concentrar diversas informações dentro aí de uma representação gráfica, dentro de um desenho, dentro de um mapa, podendo ser esse mapa aí analógico ou digital. Pessoal, se a gente for organizar aqui por exemplo, um escopo disso daí, então nós temos a tecnologia da informação geográfica como centro disso tudo. Então tudo isso vai chegar na TI
geográfica. Então, que está interligada, por exemplo, ao sistema de informação geográfica, realizando aí análise espacial e modelagem espacial. Então, nesse contexto, nós podemos trabalhar com análise de redes, então incluindo aí análise demográfica, análise de rede, endereçamento, posteriormente gestão da informação, que inclui parcelamento do solo urbano, ordenamento territorial e a automatização gráfica. Então, projetos aí de engenharia em diversos contextos, então água, solo, redes de energia elétrica, redes de água e esgoto e a produção de desenho. Então, tudo isso, pessoal, nós podemos concentrar essas diversas informações para que nós possamos, associado aí a tecnologia da informação geográfica, nós possamos realizar aí o mapeamento automatizado, então garantindo aí uma qualidade gráfica com a posterior produção de mapas, ok? Então, associando todo esse contexto aí para que nós possamos aí produzir mapas com diversas informações. Pessoal, essas aqui são as nossas referências de aula, ok? O Miranda e o Silva principalmente, conforme nós já comentamos aí. Agora eu me coloco à disposição, então qualquer eventual dúvida, estou na caixa de correio para auxiliá-los, conforme aí nós trabalhamos em todas as disciplinas correntes. Então eu vou ficando por aqui, vou deixando meu muito obrigado, agradeço a todos vocês por mais uma semana. Então para essa semana aí vocês farão também um questionário respondendo algumas perguntas objetivas, de forma que nós possamos associar o conteúdo, tudo bem? Então agradeço a todos, deixo o meu bom dia, o meu muito obrigado, um até mais e um abraço.